Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que o Cruzeiro anunciou a contratação do volante Rian Guilherme, que pertencia ao Fortaleza, contrato até o fim de 2029. Com o Arroio também tudo acertado, o atacante equatoriano comprado do Besiktas por 7 milhões de euros também foi oficializado na manhã dessa terça-feira. Hora de notícia importante sobre o Cruzeiro. Matheus Pereira, o grande craque do time, ainda não acertou a renovação do contrato. E o pior vem agora, não há pressa do jogador e de seu representante na extensão do vínculo que se encerra em 30 de junho. Por que a notícia é tão ruim? Como ele tem menos de um ano até o fim do contrato, já dá para dizer que a partir de 1º de janeiro, caso esse contrato não seja prorrogado, ele estará disponível para assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem render qualquer centavo ao Cruzeiro, na metade do ano que vem. Tratativas que existem há pelo menos 4 meses. Em julho, existia enorme otimismo do Cruzeiro em relação à prorrogação do vínculo. Cheguei a ouvir de um dirigente cruzeirense que estava tudo praticamente encaminhado. Houve um retrocesso e por agora dá para dizer que o empresário do Matheus Pereira admite a felicidade do jogador, mas assegura que não há pressa, não há motivo para acelerar esse processo. Não é o que pensam os dirigentes cruzeirenses, especialmente diante da grande fase do camisa 10. A ideia era prorrogar esse vínculo o mais rápido possível, ainda que com um belo reajuste. O Matheus hoje ganha R$1.800.000 por mês. O jogador mais bem pago do Cruzeiro é Gabigol, que chegou de graça e por isso fatura R$2.400.000 mensais. Entre dirigentes do Cruzeiro, há a convicção de que não existe nenhuma chance de o Matheus Pereira assinar pré-contrato com outro clube do Brasil, deixando a Raposa de graça em julho. Se ocorrer de perder o atleta de graça, isso vai acontecer diante de alguma oferta estratosférica do exterior. Vale a lembrança de que o Matheus Pereira quase se mudou para o Zenit em janeiro. Na última hora foi a esposa dele quem determinou que o casal ficaria, até porque eles estavam esperando um bebê. Hora de falar sobre o final feliz para o Santos. Só uma informação para a gente abordar antes aqui. O Atlético Paranaense não liberou o Tevez voltar. Informação desse exato momento. Tevez segue lá no Furacão, então, cumprindo o empréstimo até o final do ano. Deve Cara ser de aí, retaliação. porque ficou bravo, né? Carinha de retaliação, hein, meus amigos? Agora, uma pena também não ter a cláusula de retorno imediato, né? Alguns clubes adotam essa prática. Imaginava que o Cruzeiro poderia ter feito isso, né? E agora, querendo ou não, ficou refém aí do Atlético Paranaense, né? De uma decisão do próprio clube. Tem total cara de retaliação, mas lamento, porque para um garoto como o Tevez é muito ruim não ter espaço, prejudica o desenvolvimento, a sequência da carreira dele, né? Eu tô com o Caio nessa aí. Porque ele não vai ser aproveitado, ele não vinha sendo aproveitado. Prejudica-se o jogador. Acho que até para ele seria melhor, como o Caramujo diz, estar com o sub-20 do que ficar lá encostado, sem fazer nada, sem jogar, sem ser utilizado. E o Atlético Paranaense não vai ter interesse nenhum, convenhamos, em dar ali uma moral para o atleta, né? Um atleta que outro dia saiu aí uma postagem dele nas redes sociais, reclamando, né? Assim, nas entrelinhas que não estava jogando. Eu fico triste pelo jovem atleta. É um jogador que ainda tem muito pela carreira aí para poder construir, mas fica aí esse ressentimento pelo jogador. Postura um tanto quanto estranha do Atlético Paranaense, né? Acho que todo mundo gosta de ir lá e chutar ali o cachorro morto, mas aí quando o cachorro ele ressuscita e vai atrás, aí todo mundo fica com medo. Então, o Cruzeiro fez certo, tinha que fazer isso mesmo. O menino estava lá dando sopa, o Atlético Paranaense fez isso quando a gente tinha o Vitor Roque dando sopa. Não dá para se fazer de coitado, não tem coitado no futebol, principalmente vindo de quem vem, né? No fim das contas, o maior prejudicado dessa história é o Tevez, né? Porque o Cruzeiro tá aí com um elenco mais equilibrado, com os reforços. A gente sabe que se o Tevez viesse, seria mais uma opção, mas não é um cara que dá pra gente colocar numa prateleira de que se retornasse o Cruzeiro, mudaria o seu patamar em termos de elenco, não mudaria. E aí, quando a gente olha pro Atlético Paranaense, ele não vai jogar por lá. Então, poxa, tá muito claro que o garoto é o grande prejudicado dessa história toda, né? Lamento demais, de verdade. Imagino que
Ele deve estar muito chateado. Quando foi para o Atlético Paranaense, já ficou sentido, né? Me lembro até que teve uma despedida em que ele ficou bem emocionado, né? Tava com o coração pesado e agora tendo essa oportunidade de retornar, o Atlético Paranaense travou. Uma pena. Ô, Caio, assim, dificilmente ele vai ser utilizado, até porque quem é o treinador, né? Assim, mesmo o Atlético Paranaense tendo um número considerável de atletas jovens, o Odair não é um cara que é marcado ao longo da carreira dele por dar oportunidades a jovens jogadores. E aí, um atleta que não é 100% do clube, né? Então, eu fico triste pelo Tevez, cara. Acho que é um menino que ele tem muito potencial. Ele precisa de ser cuidado, assim. A gente fala muito de atletas do futebol brasileiro, e muitos deles vêm de realidades muito difíceis, né? Então, a gente precisa de entender o impacto que tem tudo o que acontece quando esse atleta está no profissional, quando ele recebe muito dinheiro, tem muita expectativa, e o Tevez ele vinha cercado dessa expectativa. Não dá para a gente achar que não está jogando porque não é bom, porque futebol acontece várias coisas, vários jogadores são bons. Eu acho que não dá para usar esse argumento também, porque aí a gente vai acabar caindo na hipocrisia, porque aí a gente pode, por exemplo, usar para falar de atletas que são da nossa categoria de base, que não estão jogando, e que a gente queria vê-los jogando. Então, eu fico muito triste pelo atleta. O que acontece com o Atlético Paranaense, com quem administra o Atlético Paranaense, a mim pouco importa, que doa neles lá, não estou nem aí. Eu penso no Cruzeiro e penso no atleta que é um ativo do clube e que é um menino de muito potencial, mas que precisa de ter esse cuidado, ter esse carinho aí por parte de todo mundo que está acompanhando, e não acho que o Atlético Paranaense vai fazer isso. Tá, me dá aqui os reforços do Cruzeiro. Contratação, Kenny Arroio e o Rian também. Então os dois foram contratados. O Sinisterra já estava aí. Perguntei ao Valu e agora eu pergunto a vocês aqui, meus queridos. Dentro do que o Cruzeiro buscava, né? Atacantes rápidos, fortes, mais físicos, rápidos, jogador de ponta e tal. Tá aí. Ele cumpriu o que tinha prometido, né? Ele cumpriu e ainda acrescentou, né? Tem a questão do Rian, que é um extra, né? Que a gente já debateu isso. Eu acho que ele concorda plenamente com o Valu. É um espaço meio que barrado, entre aspas, para o Wallace. Eu acho que o Rian vem para assumir essa condição de um substituto imediato para o Lucas Romero. E o Arroio e também o Sinisterra, eles vêm para acrescentar ainda mais a esse time do Cruzeiro, que já é muito forte, vem muito bem na temporada. E o Leonardo Jardim tinha pedido 2 extremos, né? E esses extremos chegaram. Então, o que a gente espera é essa reta final do Cruzeiro ser ainda mais potencializada do que a gente viu até aqui. 2 jogadores escolhidos, né? O Sinisterra e o Arroio, 2 jogadores escolhidos e apontados pelo Leonardo Jardim. Então, se ele já vem fazendo muita coisa pelo Cruzeiro com jogadores que já estavam aí, eu imagino que ainda vai elevar ainda mais o patamar e as condições do Cruzeiro ao longo da temporada. É uma situação muito confortável até para esses jogadores que chegam, porque quando você chega num time que está certinho, encaixado, fácil, né? É muito mais fácil, né? Claro que talvez eles não tenham uma oportunidade tão grande quanto eles imaginam nesse momento, porque o Cruzeiro justamente está encaixado, mas quando eles entram, o nível de cobrança não é tão grande quando você precisa de ter um acerto no time. Chegar. Eles não carregam essa carga, né? Então talvez esses jogadores eles sejam uma situação já para um longo prazo, visando talvez uma temporada mais para frente, né? Você já pensando numa sucessão, a gente não sabe como é que termina a temporada. No meio de campo você tem um volante aí agora, você pode chegar uma proposta pro Lucas Romero, pro Lucas Silva, você já tem um cara que tá ali dentro do grupo, porque o Wallace não vai ser esse cara. Não vai ser. Já tá definido. Então eu vejo com bons olhos. Aliás, né, todo o trabalho que é feito pelo Leonardo Jardim, pela direção do Cruzeiro, a gente tem que dizer aqui, né? Tá tudo dando certo. Planejamento? Tudo planejamento. É bem diferente do que a gente vê no Atlético. HG, posso só caso não tenha ficado claro, eu acabei recebendo algumas mensagens, só deixar claro o seguinte: nenhuma categoria, ainda voltando à questão do sócio, nenhuma categoria de sócio do Cruzeiro
compra 6 ingressos. Qualquer categoria só tem direito a mais 2 ingressos. Então, se eu passei dessa forma, ou se o entendimento foi dessa, fica aqui a minha errata, agradecendo ao Maranguape. A questão é, o sócio diamante, por exemplo, ele tem direito a 2 ingressos no setor diamante ou a 4 ingressos no setor, em qualquer outro setor, mais 2 ingressos, sempre a cota de ingressos a mais é sempre 2. Então, podendo chegar até a 6 ingressos no caso do sócio diamante, mas não são 6 ingressos adquiridos, não. A cota de ingressos a mais é apenas 2 a mais por cada categoria de sócio, tá, HG? Só para, com relação ao Rian e ao Arroio, só dizer o seguinte, eles são jogadores que não estão à disposição para o enfrentamento contra o Atlético na Copa do Brasil, porque chegaram após o primeiro jogo ter acontecido. E agora eu vou perguntar, mas para vocês responderem na volta, com a chegada dos que foram contratados, quais os que devem jogar menos a partir do momento que esses aí estiverem bem fisicamente e aptos para entrar no time titular. A gente vai falar, ou no time do Jardim. A gente vai falar, mas antes eu preciso falar aqui que eu perguntei aqui, você falou que queria responder. Era sobre o Rian, quais os jogadores do Cruzeiro que perderiam espaço com a chegada desses aí? Então, HG, hoje, sem dúvida alguma, o Wallace, né? Que já não tem tanto espaço. Ele enfrenta o Mirassol naquela partida fora de casa por causa da suspensão do Romero. Mas é um cara que já não tem tanto espaço hoje no Cruzeiro, então ele seria o primeiro nome a perder espaço de fato nessa equipe. E eu não acredito que alguém mais vá perder espaço pensando nos lados do campo. Porque hoje a gente vê o Christian jogando com muita frequência pelo lado direito. O Kenny Arroio joga por ali. Eu acredito que ele vai, em algum momento, disputar com o Christian por essa posição. Mas eu não tiraria o Christian, pelo menos hoje, em hipótese alguma, desse time do Cruzeiro. Se tem um jogador que poderia sair desse time na minha cabeça, e é só na minha cabeça, porque o encaixe do time está 100% quase, seria o Wanderson para a entrada do Sinisterra. Fora isso, cara, infelizmente, eu não vejo outras possibilidades ali de mudança. Ou felizmente, na verdade. Mas vocês não acham que, por exemplo... infelizmente que eu pensei no Gabigol. Por conta desse seu pensamento, o Leonardo Jardim, na coletiva, ele mandou uma letra? Quando ele protege ali o Wanderson e elogia muito o Wanderson. O jogador vai ganhar posição no campo, Breno. Exatamente. Por mais que a gente saiba da qualidade do Sinisterra e para que ele veio. Porque o que parece automático, né, Valu? Quando é anunciada a contratação, parece que já... Não, deixa eu acabar de falar. Então deixa lá, põe a câmera neles lá para eles poderem ficar fazendo a conversa paralela lá. Eu não falei nada, só te cumprimentei. O Thiago estava calhando. Continua falando. Porque é o seguinte, cara, quando você traz o Sinisterra, a maioria das pessoas, inclusive aqui, todo mundo falou, se ele entrar, vai entrar no lugar do Wanderson e tal. Como se fosse algo certo, mas eu acho que o São Paulo, que o Leonardo Jardim, ele deixa claro, né? Não. É no campo, É no campo, ele tem feito um bom trabalho. Não, torcedor do Cruzeiro, eu acho que uma parte do torcedor, ele não vê o Wanderson como uma figura totalmente assegurada ali. Cara, é que quando você olha para esse time, quem é o único jogador que recebe qualquer tipo de contestação? É ele. Não tô falando que ele seja ruim ou bom. Que é uma hoje, pro funcionamento do time, mas ele é até o importantíssimo. próprio Sinisterra sabe que hoje, fisicamente, ele tá atrás. Mas vocês acham que é uma contestação justa em cima do Wanderson? Falar senso de justiça pode variar muito de ser humano para ser humano, né? Na sua opinião? Não, na minha opinião, ele entrega, principalmente. Ele é tão importante no funcionamento. A gente destaca Lucas Romero e Lucas Silva. Mas eu acho que o trabalho deles também começou a subir de produção à medida que eles têm o Wanderson na esquerda e o Christian na direita. Exato. Se não tivesse esses caras, eles ficariam sobrecarregados, principalmente num jogo de características igual foi o jogo contra o São Paulo. Então, mais uma vez, o coletivo, ele acaba pedindo muita passagem até na análise dos jogadores individualmente no Cruzeiro. É isso. Eu, sinceramente, entendo que a briga vai ficar intensa. Briga boa. Mas não é fardar e jogar, né? Não. Sinisterra não é fardar e jogar. Cara, é porque o time do Cruzeiro tá muito certo, gente. Acho que vai ser uma briga. A briga vai ser boa. Porque nós teremos uma tendência dos jogadores que são utilizados, os titulares, não vão querer dar mole. Talvez essa briga uma sombra. Talvez nem tenha tempo na temporada hábil para que essa briga já se inicie esse ano. Por isso que eu acho que a gente vai ter mais do Sinisterra, do Arroio e do próprio Rian no ano que vem. Claro que eles serão usados. Mas eles pode ser que eles possam ser importantes. De chegar e já mudar radicalmente, né? Se tirar 2 jogadores do time, cara, pode ser que eles consigam cortar caminho. Eu não nesse acredito que ano. alguém tire o Christian hoje desse time. Não dá, cara. Não dá pra tirar o Christian desse time hoje. Agora, o Wanderson, eu não duvido.
Eu não duvido que o Sinisterra tenha capacidade de tirar o Wanderson Mas desse o time. Wanderson aos olhos do Jardim é tão importante quanto o Christian. É É que eu porque acho que o olhar é eu diferente acho que por uma parte da torcida. O Sinisterra vai te entregar um pouco mais que o Wanderson. Ele te entrega a importância, a característica defensiva. Não, mas a característica defensiva que o Wanderson te entrega, o Sinisterra te entrega. O ponto é, e dali pra frente, eu acho que ele vai te entregar mais. É só isso, é só esse ponto. Não é uma crítica ao Wanderson, é só um elogio ao Sinisterra. Tanto é que eu falei que pra mim é uma baita contratação, a melhor dessa janela. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.